Você já ouviu falar nos incels? Esse grupo online, muitas vezes envolto em polêmicas e em discursos controversos, tem sido cada vez mais discutido na sociedade. A série Adolescência toca um pouco nesse assunto. Então hoje eu trouxe esse tema para a gente buscar entender a cultura incel, como ela se relaciona com essa produção e também sobre o que isso diz da juventude atual. Já quero deixar claro que esse vídeo não contém spoilers, não é um vídeo de análise da série, então eu não vou entrar aqui em detalhes sobre produção, sobre nada relacionado à série em si. A gente só vai trazer realmente esse contexto, porque é algo muito importante que a série aborda e que a gente precisa analisar, a gente precisa fazer essa autoanálise em relação aos nossos filhos, aos nossos jovens, a forma como nós estamos tratando eles enquanto parte da sociedade. Olá, guerreira! Estamos de volta para mais um vídeo aqui desse canal, onde falamos sobre equilíbrio emocional, desenvolvimento pessoal e tudo o que você precisa para fortalecer a sua mente e viver com mais leveza e propósito. Então, respira fundo, pega sua água ou chá e vem comigo. Para quem não me conhece, eu sou a Viviane, sou psicanalista, mas aqui nesse canal eu me propus a trazer assuntos do dia a dia, testar regras de regulação e gerenciamento emocional e assim conseguir trazer resultados que são eficientes de fato. Então já vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e já ir pensando aí com quem você irá compartilhar esse vídeo. O que é a cultura incel? Incel é a abreviação de Involuntary Celibate, ou seja, celibatário involuntário. O termo surgiu nos anos 90, mas com o tempo passou a definir um grupo de homens que se sentem rejeitados romanticamente e eles culpam as mulheres e a sociedade por esse desinteresse. E aí que está o problema. Muitas das vezes esse pensamento evolui para discurso de ódio e até mesmo violência física. Dentro dos fóruns incel, há bastante discussões sobre aparência, autoestima, status social e até teorias conspiratórias sobre relacionamentos. Muitos desses grupos reforçam uma visão distorcida do mundo, onde as mulheres seriam as principais responsáveis pelo sofrimento dos homens rejeitados. Infelizmente, essa cultura já esteve ligada a casos de violência, casos reais de violência. Ela foi retratada na série não só como algo fictício e distante, mas de uma realidade comum ao falar de violência contra a mulher. Bom, dando uma pinceladinha aqui na sinopse da série, tá? Não é um spoiler, é algo que você encontra nos trailers. Então, como eu disse no início do vídeo, não vim para trazer spoilers, mas vou dar aqui uma pincelada só para você entender o contexto da série, como que ela aborda essa temática. Então, a série, ela aborda jovens, adolescentes, nessa jornada de autodescoberta. Mas um dos aspectos mais interessantes é como ela retrata a frustração masculina. Alguns personagens passam por situações de rejeição, de isolamento e até cultivam ressentimentos que lembram muito o discurso incel. Esses fóruns são locais ali online onde jovens inseguros se reúnem e ali eles conseguem se acolher, porque eles entendem como é estar sofrendo aquele tipo de ataque, aquele tipo de bullying. Então eles conseguem ali se acolher. Mas o problema é que nesses fóruns eles acabam reforçando as ideias negativas, reforçando aquilo que é violento, aquilo que é descabido para o convívio em sociedade. Então, ao contrário de um grupo de terapia, onde o foco ali é buscar questões positivas e buscar a evolução, compreender as necessidades do ser humano e a forma como o ser humano lida e se relaciona, ao invés de
estar trabalhando algo para seu desenvolvimento pessoal, eles acabam entrando num lugar perigoso, que é um lugar de ressentimento, de buscar culpados pela injustiça que receberam. Então aqui é o ponto principal desse vídeo, porque a gente precisa estar por dentro desses assuntos para poder lidar com eles, para poder administrar melhor essa situação e ensiná-los emocionalmente como reagir, como agir em determinadas situações. E aí tem um ponto aqui que é muito interessante, que a gente precisa se atentar. Nós, de forma geral, né, seres humanos, somos influenciados o tempo todo. Você pode acreditar nisso, você pode aceitar isso ou não. Mas a verdade é que você é sim influenciado o tempo todo. Nós devemos escolher pelo que iremos nos deixar ser influenciados. Então, quando nós temos uma concepção, uma ideia do que eu posso permitir que me influencie, que influencie as minhas atitudes, eu já consigo aqui um nível de autoconhecimento, um nível onde eu vou saber exatamente o que é bom e o que não é para o meu futuro, para a minha realidade. Então nós precisamos decidir pelo que nós vamos ser influenciados. Quando eu entro em fóruns online ou eu estou entre pessoas com determinados tipos de pensamento, se eu estou entre pessoas, tanto online quanto presencialmente, mas estou entre pessoas que têm pensamentos obscuros, que são vitimistas, que têm dificuldade de se desenvolver, que vê sempre o problema no mundo, o problema nunca está em si, mas sempre nas pessoas em volta. Essas pessoas, elas estão sempre reclamando, sempre buscando algo negativo para enfatizar a respeito de qualquer situação. Então, se eu estou num grupo de pessoas onde a dor delas e a minha dor, ela é sempre enfatizada de forma a apontar o quão eu sou ou fui injustiçada em determinada situação, isso vai trazer para mim uma validação e um lugar onde realmente minha vida é péssima, tudo é ruim, todos são maus, e você acaba ficando com esse pensamento, teu pensamento é forjado por isso. Agora, quando eu escolho me deixar influenciar em outros tipos de ambientes, e aí agora eu vou falar de algo que eu creio, de algo que eu acredito, por exemplo, se eu me deixo influenciar pela palavra de Deus, eu estou absorvendo conteúdo que me faz crescer espiritualmente, pessoalmente, que me ajuda a ter um norte positivo na minha vida. Quando, por exemplo, a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, quando a palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que no momento que eu estou fraco, aí sim é que eu sou forte. Quando a palavra diz que, apesar das dificuldades, apesar das frustrações, que eu posso ter bom ânimo, né? Que eu não preciso ficar desanimada, que eu posso me animar porque Cristo venceu o mundo e nele eu sou mais que vencedora. Então, quando eu absorvo esse tipo de palavra, esse tipo de pensamento, eu automaticamente eu estou dizendo para o meu cérebro que eu sou uma pessoa que eu não sou o problema em si, mas eu estou além do problema, além dessas situações. Então eu estou me deixando, me permitindo influenciar por esses conceitos, por esses valores. E aqui eu dei esse exemplo bíblico porque eu sigo a Bíblia, né? Tenho a Bíblia como base da minha fé, base dos meus princípios e dos meus valores. Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de algo mais profundo, eu não estou falando de algo superficial. Eu falo de algo realmente que trabalha a minha alma, que trabalha a minha forma de pensar. Então, quando eu decido ter um olhar positivo do mundo, um olhar positivo da vida, não estou dizendo que os problemas não venham, não estou dizendo que a gente não vai se frustrar, mas quando eu tenho palavras e mensagens internalizadas em mim que me fazem acreditar que é possível superar qualquer dor, que é possível superar qualquer frustração. Então, nós precisamos aprender a buscar relacionamentos
assuntos que nos levem a lugares melhores. É importante a gente trabalhar na nossa mente a nossa evolução pessoal, nosso desenvolvimento pessoal. Os canais que eu sigo no YouTube, no Instagram, em qualquer outra rede social, eles precisam estar alinhados com aquilo que de fato eu acredito e eles precisam estar alinhados com a minha perspectiva de mundo, de vida, daquilo que eu quero realmente viver. Isso é cientificamente já comprovado, que quando o nosso cérebro, né, ele cria caminhos, né, são caminhos neurais que vão enviando mensagens para o nosso corpo, vão enviando mensagens para tudo que a gente vai fazer, né? Então, cada atitude que nós temos, que nós tomamos, elas estão ligadas a algo que já está, como é que eu vou dizer assim, um caminho que já foi pavimentado ali na nossa mente. Então, toda vez, se eu sou uma pessoa que me vejo sempre como incapaz, como pequena, como, enfim, injustiçada, como vítima, toda situação que acontecer na minha vida, eu vou tender a ir por esse caminho, de achar que eu sou vítima, de achar que o negócio é pessoal, que é comigo. E quando eu trabalho uma questão mais positiva, uma questão, quando eu trabalho um caminho diferente, eu vou estar reforçando na minha mente que se eu estou absorvendo assuntos que dizem que eu sou uma boa pessoa, que eu posso me desenvolver, que eu posso ser melhor do que o que dizem que eu sou, que eu posso ser melhor do que eu mesma de ontem. Se eu busco esse tipo de conteúdo, eu estou fazendo o quê? Eu estou trazendo para minha mente informações que validam isso. Então eu consigo evoluir, eu consigo crescer, me desenvolver. Então o meu cérebro ele não fica limitado, ele vai trabalhando novas possibilidades. Esse ponto aqui é muito interessante e é muito importante. Nós precisamos ensinar os nossos filhos quais são os nossos princípios e os nossos valores. Sabe aquela ideia do óbvio precisa ser dito? Pois é. Infelizmente, o óbvio não está sendo dito. E ele não está sendo entendido. Porque aquilo que é óbvio para mim pode não ser óbvio para minha criança. E muitas das vezes vai ser necessário que ela ouça alguém dizer. Porque, como eu disse, nós somos influenciados o tempo todo. Então, se eu não falar para o meu filho que fazer determinada coisa é errada, talvez, quando ele estiver ali numa idade, né, ali na puberdade, entre ali os seus 11, 12 anos, mais ou menos, ele vai questionar algumas coisas e ele vai ouvir do coleguinha que tem princípios e valores diferentes, obscuros, e talvez aquilo dali para ele vai se tornar uma verdade. Por quê? Porque foi ali que ele teve acesso àquela informação. Então, se ele ouviu daquele jeito, ele vai entender aquilo como verdade. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos. Nossas crianças, elas têm ali mais ou menos o caráter formado até os 10 anos, mais ou menos. Até essa idade, aonde que eles vão ser tendo o seu caráter formado? Dentro de casa, com os pais. Quando passa mais ou menos essa idade, que é quando eles começam a entrar na puberdade, ali nos 11, 12 anos, é quando eles vão para o mundo, né, vamos dizer assim. E aí eles começam a dar mais atenção ao que os colegas falam na escola, né? Eles estão ali vivendo ali naquele grupo social. Então, o que os amigos falam começam a ter mais peso, mais importância. Eles vão tendo ali suas descobertas. E quando essa criança ela não tem uma base de princípios e valores bem consolidada, vinda de casa, quando ela chega na rua, ela não questiona. Agora, quando a criança ela tem essa base muito bem trabalhada, quando ouvir algo na rua diferente daquilo que papai e mamãe ensinou, ela vai pensar, poxa, mas minha mãe me ensinou diferente, meu pai me ensinou diferente. No mínimo, ela vai chegar em casa e vai questionar, poxa, mamãe, você não falou que tal situação era assim, assim, assim? Por que o fulano falou que era diferente? E aí você vai ter a oportunidade de discorrer com ela, de explicar, de ensinar. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, a gente precisa ensinar as nossas crianças, porque em algum momento elas vão ter dúvidas e elas precisam saber que, que a verdade dos outros não é uma verdade absoluta, né? Aqui eu estou falando de questões subjetivas, tá? Que são coisas internas e não de questões objetivas.
Então, a verdade subjetiva do ser humano, né? Que a verdade de um pode não ser a completa verdade do outro. Então, ela precisa ter a base em casa. Uma coisa muito interessante também, que é do óbvio, né? Que precisa ser dito, é sobre a questão do respeito com o próximo. E que muitas das vezes desrespeitar o outro significa estar desrespeitando a si próprio. Já parou para pensar nisso? Quando eu desrespeito alguém, eu estou, na verdade, me desrespeitando antes de tudo. Porque quando eu ofendo, quando eu trato com indiferença sem uma justificativa plausível, quando eu eh, isolo um colega, eu estou mostrando, eu estou me comportando como uma pessoa que não tem amor pela vida. Talvez eu esteja me comportando como alguém que não se importa com o contexto de sociedade. Então, se eu não me importo com a sociedade, por que se importariam comigo? É levar para frente aquilo que eu não quero que façam comigo. Entende o que eu estou querendo dizer? Talvez o assunto fique um pouco complexo, mas aí vocês deixam aqui nos comentários qual é a opinião de vocês sobre isso. Mas é algo que eu acho que vale a reflexão, sabe? A gente, quando não respeita o limite do outro, a gente está levando adiante uma ideia de que o respeito pouco importa. E aí, quando nós somos desrespeitados, a gente fica surpreso, frustrado, a gente fica numa posição de incredulidade até, né? Então, a gente precisa ter uma consciência maior do que é respeitar o próximo. Muitas das vezes nós tratamos o outro de uma maneira pejorativa, porque muitas das vezes fomos tratados dessa forma. E aí a questão é a seguinte: por que eu estou enfatizando, por que eu estou fazendo aumentar aquilo que eu queria diminuir em mim? Em resumo, tá? Esse vídeo já está ficando um pouco longo, então em resumo, o que eu quero dizer? As nossas experiências, elas não são experiências dos nossos filhos. E ainda que tivermos experiências parecidas, situações parecidas, cada um vai entender e absorver de uma maneira diferente, porque o ser humano é diferente. Nós precisamos sim orientar e ensinar as nossas crianças a se desenvolverem emocionalmente, a entender que nem tudo vai acontecer como nós realmente imaginamos, como nós gostaríamos que acontecesse. Então vamos enfrentar sim frustrações durante a vida e a gente precisa saber, aprender a lidar com isso. E aí o contexto mais importante também, né, um dos mais importantes que eu quero trazer aqui é sobre a influência que os nossos filhos estão recebendo nas ruas, nas redes sociais, né, na internet, enfim. A maior influência, pelo menos na minha época, a maior influência que nós tínhamos eram os nossos pais, os nossos responsáveis. Hoje isso mudou completamente. Então, o maior influenciador do teu filho pode ser alguém que tem um canal no YouTube, alguém que tem ali um projeto online. E esse mundo da internet é tão amplo, é tão grande, nem sempre você vai conseguir dar conta de seguir e de acompanhar e de entender tudo. Por isso que é importante a gente ter a base de princípios e valores muito bem consolidada dentro de casa. Então, a reflexão que eu quero deixar para você nesse dia: você tem sido uma boa influenciadora? Você tem sido um bom influenciador para a sua criança? Você tem monitorado, acompanhado? Você compreende a linha de raciocínio e de pensamento do seu filho? É interessante que na série eles vão abordar algumas questões de comunicação dos jovens, dos adolescentes. Figurinhas no Instagram, né, que eles colocam ali para se comunicar. Cada figura tem um significado e eles se comunicam através desses códigos. E às vezes para você é só um rostinho sorridente e para eles aquilo dali tem um significado muito profundo. Então a gente precisa estar por dentro da comunicação dos nossos filhos. Eu não vou estender mais esse assunto, fica aqui a reflexão. Me conta aqui nos comentários o que você acha, o que você tem, se você já assistiu essa série, se você tem algo mais, né, que queira pontuar. Como eu disse aqui, o intuito desse vídeo não é discorrer sobre a série,
mas trazer realmente como um alerta para os nossos corações, para a gente poder refletir a cada dia sobre a nossa postura, né, o nosso posicionamento em relação aos nossos jovens, às nossas crianças e também do nosso papel como pais, como adultos responsáveis nessa sociedade, tá bom? Então o vídeo de hoje é isso, vou te pedir novamente para deixar o seu like, para compartilhar com quem você acredita que possa fazer sentido. Beijinho, fica com Deus e tchau.